Boa tarde. O que testemunhamos nas últimas 72 horas não é uma operação isolada. É o desespero imperial em sua forma mais crua. Quando um império sente que está perdendo o controle do seu quintal, todas as máscaras diplomáticas caem. A doutrina Monroe 2.0 de Trump não é retórica. É uma declaração de guerra contra qualquer tentativa de multipolarização das Américas. A pergunta que ecoa pelos corredores do poder em Caracas, Moscou e Pequim é simples, mas assombra. Se Washington está disposto a sequestrar um presidente democraticamente eleito na América Latina, quais linhas vermelhas ainda existem quando se trata da Rússia e da China? Para entendermos a profundidade desta crise, precisamos voltar ao mapa desenhado pelos geopolíticos clássicos. Halford Mackinder, quando formulou sua teoria do Heartland, jamais poderia imaginar que o grande jogo do século XXI seria travado não apenas nas estepes da Ásia Central, mas também nas águas do Caribe e nos campos petrolíferos da Venezuela. A história nos ensina que todo império em declínio tenta consolidar seu controle sobre as áreas que considera vitais para sua sobrevivência. Roma fez isso no Mediterrâneo, o Império Britânico nas rotas marítimas para a Índia. Agora, Washington está fazendo isso no hemisfério ocidental, mas com uma diferença crucial. Desta vez, há competidores reais no horizonte. A Venezuela sempre foi mais do que um país produtor de petróleo. É um símbolo. Quando Hugo Chávez desafiou o consenso de Washington no início dos anos 2000, ele não estava apenas redistribuindo riqueza petroleira, estava quebrando a lógica da subordinação hemisférica que prevalecia desde a Guerra Fria. O projeto bolivariano representou, em essência, a primeira tentativa séria de criar um polo de poder independente na América Latina. Maduro herdou não apenas o governo venezuelano, mas este legado de desafio geopolítico. Mais importante ainda, herdou as consequências. Desde 2015, a Venezuela tornou-se laboratório de todas as formas de guerra híbrida que Washington posteriormente aplicaria contra Moscou e Pequim. Sanções financeiras, bloqueio comercial, operações cibernéticas, tentativas de golpe, reconhecimento de governos paralelos, tudo foi testado primeiro em solo venezuelano. A grande ironia histórica é que, ao tentar isolar a Venezuela, Washington inadvertidamente empurrou Caracas para os braços de Moscou e Pequim. O petróleo venezuelano, que antes alimentava refinarias americanas, agora flui para a China. As reservas de ouro venezuelanas bloqueadas no Banco da Inglaterra encontraram novos lares em bancos russos e chineses. A tentativa de estrangular economicamente a Venezuela acabou acelerando a construção de circuitos econômicos alternativos. E aqui reside o cerne da questão. A Venezuela transformou-se involuntariamente na prova de conceito de que é possível sobreviver fora do sistema dólar centrado. Cada barril de petróleo venezuelano vendido em yuans, cada transação comercial processada fora do sistema SWIFT, cada empréstimo concedido por bancos russos e chineses representa uma fissura no monopólio financeiro ocidental. Nas últimas 72 horas, presenciamos uma escalada que poucos imaginavam possível. A decisão de Washington de emitir mandados de prisão contra oficiais venezuelanos de alto escalão, incluindo o próprio Maduro, não é apenas uma manobra jurídica. É a preparação do terreno psicológico para uma operação militar direta. Os vazamentos de inteligência americana sobre planos de sequestro de Maduro seguem um padrão familiar. Lembram das armas de destruição em massa de Saddam? Das evidências de vínculos entre Al-Qaeda e o Iraque? A máquina de propaganda imperial precisa de narrativas para justificar ações que, de outra forma, seriam vistas como agressões puras e simples. Mas há uma diferença crucial desta vez. Em 2003, quando Washington invadiu o Iraque, Rússia e China eram potências regionais. Em 2025, são competidores globais com capacidade de projeção de poder. A Venezuela de hoje não está isolada como o Iraque de Saddam estava. Moscou já sinalizou que considera qualquer agressão contra a Venezuela como um ataque aos seus interesses estratégicos na América Latina. Não é coincidência que navios de guerra russos tenham aparecido nas águas venezuelanas na semana passada. Pequim, por sua parte, tem investimentos de dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura petroleira venezuelana. Um ataque a Maduro seria, literalmente,
um ataque aos ativos chineses. O timing desta escalada também não é casual. Ocorre precisamente quando o BRICS e Organização de Cooperação de Xangai consolidam mecanismos alternativos de pagamento que podem tornar as sanções americanas obsoletas. A Venezuela, como membro observador dos BRICS, representa um teste para a solidariedade do bloco. Se Washington conseguir derrubar Maduro impunemente, estará enviando uma mensagem clara: não há lugar seguro para países que desafiam a hegemonia dólar-centrada. As últimas 48 horas trouxeram revelações ainda mais explosivas. Fontes no Pentágono confirmaram que operações especiais americanas já estão posicionadas na fronteira colombiana. Brasília recebeu pressão direta de Washington para facilitar uma eventual operação humanitária. O México foi alertado sobre possíveis fluxos migratórios se a situação se deteriorar rapidamente, linguagem cifrada para a guerra. Simultaneamente, Moscou moveu sistemas de mísseis S-400 para posições não reveladas na Venezuela. Pequim ativou protocolos de proteção para seus técnicos que operam refinarias venezuelanas. Teherã, membro pleno dos BRICS, colocou suas embarcações no Caribe em estado de alerta máximo. Estamos diante de uma convergência de crises que pode facilmente escapar ao controle. Washington subestima gravemente a determinação de Moscou e Pequim de não permitirem que a Venezuela se torne um novo Iraque. Putin e Xi Jinping compreendem que, se Maduro cair através de uma operação militar americana, eles serão os próximos alvos. Washington opera a partir de uma premissa cada vez mais desconectada da realidade: a de que ainda pode impor sua vontade unilateralmente. Esta mentalidade imperial ignora que o mundo mudou fundamentalmente. A Venezuela de 2025 não é o Panamá de 1989 ou o Granada de 1983. É um país com aliados nucleares. Do lado americano, a lógica é aparentemente simples: recuperar o controle sobre as reservas petroleiras venezuelanas, eliminar a presença russa e chinesa no Caribe e enviar uma mensagem intimidatória ao resto da América Latina. A administração Trump acredita que uma vitória rápida na Venezuela dissuadirá outros países latino-americanos de buscar alternativas ao sistema americano. Mas Washington parece não compreender que não está mais lidando com a América Latina fragmentada da Guerra Fria. Brasil, México e Argentina podem criticar Maduro, mas também não aceitam intervenções militares americanas em seu quintal. Uma guerra na Venezuela criaria ondas sísmicas por todo o continente, fortalecendo exatamente os movimentos anti-americanos que Washington tenta conter. Do lado russo, a Venezuela representa muito mais que petróleo. É uma questão de credibilidade estratégica. Moscou passou décadas reconstruindo sua presença global após o colapso soviético. Permitir que Washington derrube um aliado tão próximo seria interpretado como sinal de fraqueza por todos os outros parceiros russos, da Síria ao Cazaquistão. Putin compreende perfeitamente que, se não defender a Venezuela hoje, amanhã será pressionado a abandonar a Síria, depois a Bielorrússia, até que Moscou volte às fronteiras da Rússia do século XVII. A Venezuela é, para a Rússia, uma linha vermelha existencial, que transcende considerações econômicas. A perspectiva chinesa adiciona camadas de complexidade. Pequim, tradicionalmente, evita confrontos militares diretos, preferindo competição econômica de longo prazo. Mas a China de 2025 não é a China defensiva de décadas passadas. Xi Jinping deixou claro que a era da China humilhada acabou. A proteção dos investimentos chineses na Venezuela não é apenas uma questão econômica, é uma questão de face nacional. Mais significativo ainda, Pequim vê na crise venezuelana um teste de sua capacidade de projetar poder fora da Ásia. Se a China não conseguir proteger seus interesses na Venezuela, como poderá convencer parceiros africanos e asiáticos de que é uma alternativa confiável à hegemonia americana? O Irã adiciona outro elemento volátil à equação. Teherã vê na Venezuela um aliado natural contra as sanções americanas. Ambos os países desenvolveram expertise em sobreviver ao cerco econômico americano. Uma agressão contra a Venezuela seria interpretada em Teherã como ensaio geral
para uma eventual agressão contra o próprio Irã. O eixo Moscou-Pequim-Teherã-Caracas não é uma aliança formal, mas representa algo mais perigoso para Washington, uma convergência de interesses que transcende diferenças ideológicas e culturais. É a materialização do pesadelo geopolítico americano, competidores globais unidos contra a hegemonia unipolar. Do lado europeu, observamos paralisia estratégica. Paris e Berlim compreendem que uma guerra na Venezuela desestabilizaria completamente a América Latina, criando fluxos migratórios que inevitavelmente chegarão à Europa. Mas também temem confrontar diretamente Washington em um momento de crescente dependência militar americana face à pressão russa. Londres, como sempre, funcionará como eco diplomático de Washington, mas mesmo os britânicos demonstram nervosismo privado sobre as implicações de uma escalada que pode envolver potências nucleares no Caribe. Esta crise revela a obsolescência crescente da arquitetura institucional ocidental. NATO foi desenhada para conflitos europeus. OEA há décadas não passa de extensão do Departamento de Estado. ONU tornou-se palco de discursos, não de decisões. Washington descobrirá que, fora de suas estruturas controladas, o mundo multipolar tem seus próprios mecanismos de resposta. A guerra na Venezuela seria travada simultaneamente em múltiplas dimensões. Militarmente, Washington tem vantagem tática inicial, mas enfrentaria resistência prolongada, apoiada por assessores russos e chineses. Economicamente, Moscou e Pequim têm capacidade de sustentar a resistência venezuelana indefinidamente. Diplomaticamente, uma agressão americana unificaria o Sul global contra Washington de forma inédita. O campo de batalha financeiro seria ainda mais decisivo. A Venezuela já opera largamente fora do sistema dólar centrado. Uma guerra aceleraria a criação de circuitos de pagamento alternativos que outros países rapidamente adotariam. Washington pode ganhar a guerra militar e perder a guerra monetária. Um Pyrrhic Victory que aceleraria o fim da hegemonia do dólar. A dimensão cibernética adiciona imprevisibilidade total. Rússia e China desenvolveram capacidades ofensivas que podem paralisar infraestruturas americanas em represália a uma agressão contra a Venezuela. Uma guerra que começasse no Caribe poderia rapidamente se espalhar para redes elétricas americanas, sistemas bancários e comunicações militares. Há também o fator nuclear implícito. Embora nenhum lado queira escalada nuclear por causa da Venezuela, a proximidade de forças nucleares russas e americanas no Caribe cria riscos de escalada acidental. Um incidente entre navios de guerra russos e americanos poderia rapidamente sair do controle, especialmente em um ambiente de alta tensão. O aspecto mais preocupante é que todas as partes envolvidas parecem ter cálculos diferentes sobre os limites aceitáveis de escalada. Washington acredita que pode confinar a crise à Venezuela. Moscou e Pequim veem qualquer agressão como parte de uma campanha mais ampla contra seus interesses globais. Esta diferença de percepção é receita clássica para escaladas incontroláveis. A tentativa americana de isolar a Venezuela acabou criando exatamente o oposto do que Washington esperava: um laboratório de integração multipolar. Caracas tornou-se hub de experimentação para sistemas de pagamento alternativos, rotas comerciais que evitam canais americanos e mecanismos de cooperação militar fora da arquitetura ocidental. A Venezuela de Maduro provou que é possível sobreviver ao máximo de pressão que Washington pode aplicar sem recorrer à força militar direta. Esta demonstração inspirou outros países a explorar alternativas ao sistema americano. Irã, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, todos estudaram o modelo venezuelano de resistência. Mais significativo, a China aprendeu na Venezuela como proteger investimentos estratégicos contra a pressão americana. Pequim desenvolveu na Venezuela protótipos de instrumentos financeiros, logísticos e diplomáticos que agora aplica na África, Ásia Central e Oriente Médio. A Venezuela tornou-se universidade prática chinesa para a competição global com Washington. A Rússia, por sua vez, usou a Venezuela para testar sistemas de armas e doutrinas militares fora da esfera de influência americana tradicional. Assessores militares russos em Caracas
adquiriram experiência invaluável sobre como operar em ambiente de pressão americana máxima, conhecimento aplicável em Síria, África e outros teatros de competição geopolítica. O que começou como tentativa americana de derrubar Maduro evoluiu para incubadora de mundo multipolar. Cada vez que Washington aplicou mais pressão, Caracas respondeu aprofundando laços com Moscou e Pequim. O resultado é que a Venezuela se tornou beachhead euroasiático no quintal americano. Esta realidade explica o desespero atual de Washington. Não se trata apenas de derrubar Maduro, trata-se de impedir que o modelo venezuelano se espalhe. Se outros países latino-americanos concluírem que é possível desafiar Washington e sobreviver com apoio russo-chinês, toda a arquitetura hemisférica americana entrará em colapso. O timing desta crise coincide com o momento de máxima vulnerabilidade do sistema americano. Dólar enfrenta desafios crescentes como moeda de reserva global. NATO está dividida sobre prioridades estratégicas. China e Rússia consolidaram parceria que transcende alinhamentos tradicionais. Irã integra-se cada vez mais ao eixo euroasiático. Washington enfrenta o dilema clássico de impérios em declínio. Como manter controle sobre territórios essenciais quando recursos estão sobrecarregados e competidores se multiplicam. A tentação de usar força militar para resolver problemas diplomáticos e econômicos é irresistível, mas também é a armadilha que pode acelerar exatamente o declínio que Washington tenta evitar. Uma guerra na Venezuela seria teste definitivo para a ordem multipolar emergente. Se Moscou e Pequim conseguirem proteger Caracas contra a agressão americana, estarão demonstrando que a era da hegemonia unipolar americana acabou definitivamente. Se Washington conseguir derrubar Maduro, apesar da oposição russo-chinesa, a multipolaridade será adiada por décadas. Mas há um terceiro cenário, mais provável e mais perigoso. Uma guerra prolongada que nenhum lado consegue vencer decisivamente. Venezuela tornando-se Síria das Américas, com Moscou e Pequim sustentando um lado, Washington sustentando o outro e o país dividindo-se em zonas de influência competing. Este cenário criaria instabilidade permanente no coração da América do Sul. As implicações transcendem a Venezuela. Uma guerra entre proxies americanos e russos-chineses no Caribe estabeleceria precedente para confrontos similares na África, Ásia Central e Sudeste Asiático. O mundo fragmentar-se-ia em esferas de influência competing, com países pequenos e médios forçados a escolher lados em cada crise. Para o Brasil, México e outros poderes regionais, esta perspectiva é pesadelo. Eles não querem escolher entre Washington e eixo Moscou-Pequim, preferindo manter relações equilibradas com todos os lados. Mas uma guerra na Venezuela os forçaria a definições que preferem evitar. A grande questão é se ainda há espaço para a diplomacia quando todas as partes já posicionaram ativos militares. Washington colocou forças especiais na fronteira colombiana. Moscou tem sistemas de defesa antiaérea em território venezuelano. Pequim mobilizou sua marinha no Pacífico como sinal de que não ficará passiva. Irã posicionou embarcações no Caribe. A janela para a solução diplomática está se fechando rapidamente. Cada hora que passa, aumenta a probabilidade de incidente que pode escapar ao controle. Um míssil disparado por engano, uma embarcação que viola águas territoriais, um avião abatido, qualquer destes eventos pode desencadear escalada que ninguém realmente quer, mas que todos se prepararam para travar. A pergunta que assombra as chancelarias mundiais não é se Washington atacará a Venezuela, mas quando e como Moscou e Pequim responderão. A credibilidade do eixo euroasiático está em jogo. A hegemonia americana está sendo testada em seu próprio quintal. O futuro da ordem global será decidido nas próximas semanas, nas águas do Caribe e nos campos petrolíferos venezuelanos. Se Washington recuar agora, admitirá que não pode mais impor sua vontade unilateralmente na América Latina. Se prosseguir com a operação militar, arriscará confronto direto com potências nucleares. Se Moscou e Pequim não defenderem a Venezuela, admitirão que sua multipolaridade é retórica vazia. Se intervierem militarmente, estarão declarando o fim definitivo da era americana. Não há saída fácil para nenhum dos lados.
É precisamente por isso que a crise venezuelana pode ser o momento de inflexão que historiadores futuros marcarão como fim da ordem unipolar e nascimento do sistema multipolar, ou como o momento em que o mundo evitou por pouco a Terceira Guerra Mundial. A resposta chegará em breve. Nas próximas semanas, saberemos se a Venezuela será lembrada como o último suspiro da hegemonia americana ou como o berço de uma nova ordem global. O aroma do café venezuelano que ainda paira sobre Caracas pode estar perfumando o ar de uma cidade que se tornará símbolo da transição mais importante do século XXI.